A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. Apresentadores Roberto Rios e Suelen Gonçalves. Eles são cadeirantes e usam óculos de grau. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Suelen Gonçalves. Olá, todos bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Diversidade que começa com um dado muito importante. Você sabia que 5% da população brasileira tem algum problema de audição? Isso representa 10 milhões de pessoas que têm algum nível de surdez. Para falar sobre isso, sobre a importância de termos espaços dedicados à visibilidade surda, nós trazemos uma convidada hoje para falar especialmente sobre o ramo da educação, mas também vamos abordar outras temáticas. E quem vai apresentar para a gente, quem vai conversar com a gente hoje é o Roberto Rios. E para isso nós recebemos a professora Liliane Rodrigues Lucarini, que é diretora da EMEF Cândida Dora. Ela é especialista em escola inclusiva voltada para surdos. É um prazer te receber. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre educação de surdos, que é a minha grande paixão. Mulher branca. E no momento nós estamos à frente do Polo Bilíngue há 12 anos. Com cabelos pretos e longos. Desde a implantação. E com isso a gente percebe que o surdo ele precisa ter a sua barreira linguística quebrada. Nós não entendemos mais a surdez como uma deficiência, mas como eles precisam que a barreira linguística seja quebrada. Na verdade, nós é que somos deficientes, que não atendemos às necessidades dele de comunicação. Usa camisa e calças pretas. E é justamente isso que eu quero já trazer para você. Qual é o peso, né, da importância da visibilidade surda, de falar sobre o assunto? E blazer vermelho. É muito importante que a gente fale sobre o assunto. A surdez, ela não é uma deficiência incapacitante. A surdez é uma mudança de língua. Eles se comunicam com outro idioma. E é muito importante que a gente entenda que a Libras não é uma forma de comunicação. Libras é o idioma oficial no nosso país. Na escola. Desde 2002. Alunos conversam em Deve ter libras. status respeitado. No estúdio. Ela deve ser valorizada, e quanto mais se divulga e se fala isso, mais a inclusão do surdo na nossa sociedade. Liliane, segura o microfone. Liliane, como que você acha que deve ser o modelo de educação inclusiva? Desde a sua estrutura, material didático, a formação dos professores, essa mistura de pessoas surdas com pessoas não surdas, como deve trabalhar o professor nesse sentido, como explorar toda a informação que nós temos hoje com material que a tecnologia traz de novo para a gente, como associar tudo isso e fazer uma escola modelo. Eu posso falar muito a respeito disso em relação ao CEL São Rafael, que é um polo bilíngue. Desde 2011 nós estamos lá. E o que nós entendemos que é necessário para todas as pessoas? Porque a inclusão é muito mais do que colocar junto. O cenário é o Salão Nobre da Câmara. Colocar junto a gente podia chamar de integração. Nós defendemos O salão é amplo e iluminado. inclusão de fato, quando as pessoas constroem cultura junto. Com paredes revestidas de madeira. Então nós tínhamos até então um modelo de cultura surda e cultura ouvinte. E cadeiras em couro bege. E esse modelo para nós é ultrapassado. O que nós precisamos é uma construção de cultura surdo-ouvinte. Os surdos vivem na sociedade e os ouvintes vivem na mesma sociedade. Então, a partir deste momento, a gente tem que construir mecanismos para que essa caminhada, essa jornada deles seja cada vez mais bem-sucedida. No Cândida Dora, que é a EMEF do CEL, o CEL é composto por 4 unidades, né? Um SEI, uma EMEI e uma EMEF. Eu sou diretora da EMEF, que atende as crianças do 1º ao 9º ano. E a gestão do CEL, de uma forma geral. Todas as unidades, ela tem mecanismos para atender os surdos. Quanto mais cedo esta criança surda entrar no universo da Libras, melhor para ele. O Cândida Dora, ele atende da seguinte maneira: do 1º ao 5º ano, as crianças ficam em salas exclusivas. Ao fundo hasteadas bandeiras do país, estado e cidade. Por quê? Porque 90% dos surdos que nós atendemos são oriundos de famílias ouvintes. Então não tem a Libra em casa. Nas paredes, quadros de figuras históricas. Então a gente fala que são as das bocas que se mexem. Desde bebezinho a estimulação fica prejudicada. Então a gente coloca em salas exclusivas para colocar Libras na veia.
que é o primeiro idioma dele, a língua materna dele, se a gente fala L1, né? Língua de berço, com o professor. Na escola. É ouvinte, mas é bilíngue, fluente. Com o instrutor surdo, para ele ter a referência da pessoa surda, bem-sucedida, que deu certo e adulta. Professoras comunicam em Libras com os Que nós alunos. tínhamos no imaginário deles, as crianças surdas não sabiam que existiam outros surdos que podem estudar, ser médicos, doutores, podem ser o que eles quisessem. No estúdio. E eles têm as aulas com os especialistas ouvintes e o intérprete, do 1º ao 5º ano. Os apresentadores seguram ficha de papel. E isso num ambiente que existe a troca. As aulas com os especialistas são com as crianças ouvintes. Na escola, na sala de E laboratório. muitos projetos. Do 6º ao 9º ano, eles vão para a sala regular, surdos e A ouvintes. professora faz uso da Libras para dar A aula. gente entende que a Libras dele já está fluente. No estúdio. E a partir daí, com o intérprete e o instrutor surdo. Roberto Rios. Eliane, aprofundando um pouquinho mais nessa explicação que você deu, você está falando que existe aquele professor que ele é puramente em Libras até o 4º ano, não é isso? E depois entra o professor que pega a escola mista. Não corre o risco de o professor, como ele tem um conhecimento profundo de Libras, tanto do início até o 9º ano, ele dá mais atenção aos surdos do que aos ouvintes? Não existe esse risco de como a língua Libras para ele passa a ser assim quase que essencial na escola, ele esquecer um pouquinho a dinâmica de aula para os outros? Não, o professor de 1º ao 5º ano é o professor da rede regular, o professor que a gente chama de polivalente, que vai, a gente não fala em alfabetização, que a alfabetização é sonoro, mas em letramento, do 1º ao 5º ano. É igual o professor que pegaria uma sala de ouvinte. A única diferença é que ele vai pegar uma sala só de surdos e ele tem que provar fluência, e é a especialização. Do 6º ao 9º ano, todos ganharam com a implantação do polo. Porque o meu professor, o professor do Cândida Adora, ele teve que mudar a sua concepção de educação. Liliane usa batom vermelho. E implantar os recursos audiovisuais. Então, ao preparar a aula para o seu aluno surdo, o aluno ouvinte ganhou muito com E isso. 3 colares, um dourado, um vermelho e um verde. Os recursos aumentaram. Então, aquela explicação que ele simplesmente dava oralmente, ou na lousa, ele teve que buscar recursos. E o mais interessante é que assim, o intérprete não é o professor. Do 6º ao 9º ano, o professor é o regente de português, de matemática, de história, de geografia, ele conta com um intérprete. Mas a responsabilidade da aula é do professor. Entendi. Como a gente chama de liberdade de cátedra, né? Sim. E tudo isso que você está falando diz respeito à legislação, né? A legislação garante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A legislação garante isso. Nós começamos a legislação de 2011 para 2012, do polo bilíngue. Foram implantados 2 polos na cidade de São Paulo, um no extremo leste, no Parque São Rafael, e um no Capão Redondo. Suelen faz que sim com a cabeça. Com todas as garantias. A gente tem uma portaria que a portaria nos coloca como a escola deve funcionar. Sim. Né? Da educação inclusiva, que na verdade é uma parte da portaria que garante a inclusão na cidade de São Paulo, né? A gente percebe quando tá na televisão, a gente está vendo o intérprete de Libras ali, a gente percebe que a pessoa fala, e o intérprete de Libras faz 4, 5 sinal e já transmitiu tudo. Né? Então a estrutura da língua é completamente diferente. A estrutura do português, a estrutura de Libras é diferente. Né? Gramática, completamente diferente. Tudo mais. Como é que o professor se vira para colocar para os surdos a partir do 6º ano, já que até o 5º ele fez, até o 4º, né? 5º ano ele fez só Libras, e aí do 6º até o 9º ano ele vai misturar os dois. Como é que o professor trabalha essa estrutura da língua portuguesa com eles? Então, na verdade, de 1º ao 5º são todas as matérias, só que com a língua de instrução Libras. Né? Então tem português, matemática, e nós chamamos de português L2, que é o português na modalidade escrita. Do 6º ao 9º ano, o professor é o professor da aula da sua disciplina, e o intérprete faz essa mediação. E nas aulas de português,
o aluno surdo, ele tem um professor especializado. Ele sai da sala regular, na aula de português, as 5 aulas da grade, e vai com um professor especializado para trabalhar exatamente isso. Porque Libras é o idioma completo. Tem semântica, estruturas. Sim. E o que nós, por exemplo, tempos verbais, que nós colocamos em português modalidade escrita. Em Libras não tem. Em Libras eles têm tempos verbais, é muito no gestual. Então o ontem, dá um passo para trás, um passo para frente. O corpo inteiro na Libras ele fala. Liliane gesticula alguns sinais em Libras. Antes, a gente vai dar uma pausinha agora, mas a gente já volta. Eu queria deixar uma pergunta no ar, porque a gente está falando muito em Libras, que é língua brasileira de sinais. E muitas pessoas falam linguagem, né? Eu queria saber essa diferença, o porquê é língua e não linguagem, mas já você responde isso pra gente, tá bom? Perfeito. Já voltamos. Roberto Rios. Diversidade, toda sexta-feira às 13 horas. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Voltamos a apresentar Ícones Acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C, e representado por um boneco em cadeira de rodas. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje falando sobre educação inclusiva voltada para os surdos. Estamos com a professora Liliane e eu deixei, antes do intervalo, uma pergunta no ar que é uma grande confusão que ainda é feita, né, a respeito da diferença entre língua e linguagem, porque o correto é língua brasileira de sinais, não linguagem, não é isso? Perfeito. Infelizmente isso acontece muito. Linguagem nós entendemos como uma forma de comunicação. Muitas vezes as crianças que não têm Libras dentro de casa e com seus familiares, elas até constroem com os familiares uma forma de comunicação, uma linguagem que nós chamamos de caseira. Da mesma forma que os vários grupos sociais têm uma linguagem própria, né? E se falam as gírias. E a língua brasileira de sinais não é um idioma. Com toda a sua estrutura linguística, ela tem que ser respeitada nesse sentido. Então, não é correto falar linguagem de sinais. É correto falar língua brasileira de sinais. Como o nosso português não é uma linguagem, é um idioma. E voltando à questão da educação, vou até pegar uma colinha aqui, porque você falou até no início, né, que existem algumas diferenças de polos aí, que são as escolas municipais, né, de educação para surdos, tem as classes bilíngues e tem os polos, né, dentro das escolas bilíngues. Eu queria que você desse uma explicação, assim, breve, das diferenças, né, do que é ofertado em cada um. Perfeito. A nossa legislação, a legislação municipal, ela prevê 3 tipos de atendimento para o aluno surdo. O primeiro, e quem escolhe isso é a família. Claro que para a família escolher, a escola tem que mostrar para ele quais são os benefícios de cada uma das modalidades, para que ela seja instrumentalizada para poder fazer a escolha para o seu filho. Esse respeito também com as famílias é muito importante, que ela seja respeitada na sua escolha. Nós temos primeiro atendimento é na sala regular, numa escola regular, com o intérprete. Suelen e Roberto atentos observam Liliane. Qualquer escola pode receber um surdo. E nessa escola o aluno tem que ter o intérprete à sua disposição. Mesmo que ela não tenha nenhuma ênfase na inclusão. Mas ela é o direito dessa criança. Então uma mãe pode optar por deixar seu filho numa escola comum. É o direito dela. Eu não acho a melhor opção, não acho, mas a mãe tem esse direito. A outra opção são as EMEBs, que são escolas exclusivas para surdos. Do 1º ao 9º ano, até o ensino de jovens e adultos, crianças e adultos surdas, convivendo com crianças e adultos surdas, sem a diversidade. E a terceira opção, prevista na legislação, são os polos bilíngues, que são crianças surdas e ouvintes convivendo de maneira, às vezes, diferente da aprendizagem, mas no mesmo ambiente, desde a mais tenra idade. Que eu entendo que, neste momento, é o melhor caminho, para que as pessoas aprendam
tanto os surdos quanto os ouvintes aprendam a conviver com as diferenças. No pátio da escola. Aprendam a entender que eu sou diferente, mas isso não me faz menos ou mais. Os alunos dançam. Me faz só diferente. Sim. E eu tenho que ser respeitado com todas as minhas diferenças e as minhas especificidades. Falando em respeito, No estúdio. os programas educacionais comuns, eles são feitos por pedagogos, especialistas em educação, e formam um planejamento de educação para o Brasil inteiro, de forma protocolar, de forma unidirecional e tudo mais. Levando aquela frase de nada por nós sem nós, Perfeito. no caso da educação inclusiva, existe a participação de surdos no planejamento educacional na escola bilíngue? Sim, perfeitamente. Nós temos os instrutores surdos. A cidade de São Paulo, o município de São Paulo, como SME, a Secretaria Municipal de Educação, fez um grande movimento para fazer o currículo da cidade, de todas as disciplinas. E em uma dessas disciplinas é a Libras. Então nós temos o currículo da cidade de Libras. Nós temos o currículo da cidade de português, modalidade L2. Então é muito importante que na construção desse currículo foi consultado todas os seus membros, né? Os pares, nada de nós sem nós. Então os alunos surdos, os professores surdos, os doutores surdos foram consultados e os professores ouvintes também na elaboração desse currículo da cidade. É um currículo muito consistente que não precisa de adequações para o surdo. A gente quer parar um pouquinho com essa coisa de adequar o currículo. Eles têm um currículo baseado muito seriamente. Só uma coisinha, você falou ter preparado esse currículo para a cidade. Cidade de São Paulo tem um ensino diferente do resto do Brasil ou esse protocolo é para o país inteiro? Este protocolo não é um diferente para o Brasil. Para a gente usa o BNCC, que é o currículo nacional. Né? Agora, a cidade de São Paulo, ela tem o currículo da cidade de São Paulo para que todas as crianças que estejam naquela faixa etária, idade, série, elas tenham um norte de aprendizagem. É aquilo que norteia. Então, a cidade de São Paulo tem um currículo de Libras elaborado com todos os pares e com linguistas especialistas no assunto. Ok. E até falando sobre esses especialistas no assunto, né? Porque além da comunidade surda, tem um time aí por trás na elaboração, que são os tradutores, guias intérpretes de Libras e, enfim, instrutores de Libras. Qual é o papel de cada um deles dentro da elaboração? O que cada um faz? Muito bem. A portaria e o edital prevê da preferência para instrutor surdo. O instrutor surdo é aquele que dá a referência linguística. É a língua mãe, a língua materna circulando na escola. Então, no polo bilíngue, a aula de Libras é realizada por instrutor surdo. Mas esse instrutor surdo tem que fazer o seu planejamento baseado no currículo da cidade. O intérprete, ele faz a mediação do professor ouvinte No laboratório da escola. com o aluno surdo. Os alunos observam a intérprete de Então, Libras. a preparação das aulas, o planejamento é feita conjuntamente com o professor e o intérprete, para que ele perceba os melhores sinais, as melhores formas de atingir aquele aluno. Então vai trabalhar No estúdio. Revolução Francesa, ou o currículo de matemática, adição e subtração. Eles elaboram juntos, o professor fala como faria e o intérprete conjuntamente vê a melhor forma de se fazer essa mediação entre o surdo e o conteúdo. Hoje o ensino de Libras é considerado uma modalidade de ensino e não uma parte da educação inclusiva. Isso tem uma representatividade boa para a sociedade? Perfeitamente. Visibilidade. Nós precisamos que cada vez mais a Libra seja entendida como um idioma, seja reconhecida. Para evitar exatamente essa confusão, é uma linguagem, é uma forma de comunicação? Não, é um idioma, como qualquer outro que merece ser pesquisado e aprendido. Nós temos no ensino superior hoje a Libras como uma obrigatoriedade em algumas disciplinas.
A formação de professores já coloca como obrigatório a disciplina de Libras. Em outras graduações também, fica como opcional, mas entra como uma formação. Eu queria perguntar, inclusive, porque é sabido que, como um idioma, tem vários dialetos também dentro da Libras, dependendo da localidade. Isso interfere também no ensino, né? Um pouco. Interfere sim, um pouco. Nós temos as regionalidades. Da mesma forma que os paulistas não têm sotaque, a gente não tem sotaque, né? A gente fala corretamente. O correto é? O correto é, né? Como o paulistano fala, brincadeira, obviamente. E o carioca fala de uma outra maneira, e as pessoas... A Libras também. Nós temos sinais muito específicos, que são feitos no seu meio, na sua localidade. Na escola. Um sinal de... Surdos e ouvintes interagem. De um jeito no Rio é diferente aqui em São Paulo. Lá no Rio eles aceleram no X também. Fala mais arrastadinho. Mas eles não falam o meu aqui, né? No estúdio. É bem por aí, então sinais diferentes. Mas isso tá tranquilo, né? E a gente tem que aprender, de uma forma geral. A gente não aprendeu com o português a trabalhar com as regionalidades? Com a Libras é a mesma coisa. Um país tão grande quanto o nosso. Professora, qual a importância de você manter a escola exclusiva, aqui os alunos exclusivamente surdos numa sala de aula até o 5º ano e depois passar para uma sala regular? Qual é o motivo dessa separação? Eu queria que você se aprofundasse um pouco, apesar de que você já falou sobre isso, mas eu queria que você se aprofundasse para explicar para as pessoas de casa o motivo dessa separação. Sim. Eu vou te fazer essa pergunta por quê? Porque a briga hoje dentro do ensino e dentro da educação moderna é escola inclusiva sempre, né? Então, qual é o motivo dessa separação até o 5º ano para a escola exclusivamente para surdos, depois a mistura? Perfeito, eu acho que é muito interessante. Nós entendemos da seguinte... o entendimento hoje, nesse sentido, é que a criança, primeiro, que 90% do meu aluno é proveniente de crianças de lares ouvintes. Então, não teve a estimulação no tempo adequado. A gente sempre fala que uma criança, quando você tem um bebezinho, você está falando com ela o tempo todo. Então, o idioma se desenvolve ali, nas interações sociais. A criança surda, ela vê aquelas boquinhas mexendo e demora um pouco mais. Então, eu compenso essa estimulação com salas exclusivas. E essa criança, ela não vai passar pelo processo de alfabetização, porque é fonético. Sim. O surdo, a gente passa pelo letramento. É um processo diferente de construção da escrita. Outra coisa muito importante que a gente frisa, que o surdo precisa ler e escrever o português, o português, modalidade escrita. Então, por isso que eles ficam em salas exclusivas, de 1º ao 5º ano. E para a construção do letramento, para o desenvolvimento da sua própria língua. Ok. Porque ele vem de uma família ouvinte. Os que vêm de família surda vão de vento em popa. Ok. Mas vale ressaltar que mesmo nessa sala exclusiva, é dentro de um ambiente inclusivo. Um ambiente onde nós temos atividades realizadas semanalmente, as atividades de interação como o recreio, as horas de alimentação, as atividades artísticas, surdos e ouvintes. Professora, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, as explicações que você nos deu, certo? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque a construção, nós chamamos o Polo Bilíngue de uma construção de um sonho possível. Um sonho onde surdos e ouvintes não andem um na frente do outro ou um apartado do outro, mas na construção de uma sociedade mais justa, mais digna e mais inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós queremos que você fique conosco e até mesmo nas nossas redes sociais. Exatamente, então já se inscreva no nosso canal no YouTube da Câmara Municipal de São Paulo e nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos digitais. Um beijo. YouTube, Câmara São Paulo. Créditos selecionados. Coordenação Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Editores-chefe Cacá Amadei e Gildean Alves Silveira. Coordenação de conteúdo Fernanda Lucena da Silva, Gabriel do Couto Xavier.
Supervisão de operações, André Luiz da Costa, Renata Capitanovas. Apresentadores, Roberto Rios, Suelen Gonçalves. Intérpretes de Libras, Renato Rodrigues, Félix de Oliveira. Audiodescrição, Márcia Martins. Consultoria, Projeto Indiana Roda.